Neste vídeo vamos começar a falar um pouco sobre classes dentro do JavaScript e de que forma é que podemos usar o TypeScript para escrever classes e instanciar objetos. Antes de começarmos a falar propriamente sobre classes e de que forma é que podemos criar classes no TypeScript, vou aqui explicar e agradecer desde já um comentário que deixaram ficar num dos vídeos sobre um outro aspecto do TypeScript Compiler, do TSC, e que nós podemos passar a utilizar e que nos vai facilitar a vida ainda um pouco mais. Significa o seguinte então, nós temos que compilar sempre os ficheiros com a extensão .ts para eles se transformarem em JS. E o que nós temos estado a utilizar é aqui o Integrated Terminal e escrevemos tsc code e automaticamente sempre que nós fizermos alterações aqui no nosso ficheiro code.ts, ele irá compilar o código TypeScript para JavaScript, transformando no código code.js. Ora, existe de facto uma funcionalidade muito interessante do TypeScript Compiler que é o watch. É neste caso um parâmetro, uma opção do TypeScript Compiler que nos permite que o TypeScript Compiler fique permanentemente à espera de acontecerem alterações num determinado ficheiro. E sempre que essas alterações aconteçam, o que o compilador faz é automaticamente correr o compilador e refrescar o ficheiro final JS. Como é que isto funciona na prática? Para isso nós não podemos utilizar aqui este terminal, vamos ter que utilizar o CMD, porque vamos ter que o ter permanentemente a ser executado e a ficar alerta para aquilo que para as alterações que nós fizermos no ficheiro de TypeScript. Então, para isso, eu vou aqui entrar dentro da pasta dos meus projetos, cd TypeScript, e vamos ter então aqui o ficheiro code.ts e o ficheiro compilado code.js. O que nós temos que fazer aqui é simplesmente o seguinte, tsc -w, ou escreverem watch, neste caso com dois hífens, mas aqui -w é suficiente, e depois colocarem à frente code.ts. O que vai acontecer a partir deste momento é o seguinte, quando nós pressionarmos a tecla return, o compilador vai ficar à espera e vai ficar a ver o que é que acontece relativamente a este ficheiro code.ts. E sempre que nós fizermos alterações, ele vai compilá-lo automaticamente, ok? Então vamos deixar ficar aqui o terminal aberto, vamos regressar aqui, podemos fechar aqui esta consola, não necessitamos dela, e vamos então fazer uma pequena introdução às classes. Para quem já tem alguma experiência com linguagens de programação, o conceito de uma classe é muito fácil de perceber. Trata-se de um molde, ou um modelo, a partir do qual nós podemos criar objetos. Este modelo tradicionalmente é caracterizado por ter propriedades, ou fields, ou campos, que são, na prática, variáveis que fazem parte dessa classe. E depois contém um conjunto de métodos, a maior parte deles para executar funções específicas desse objeto, e tem alguns métodos especiais, nomeadamente um construtor, que é um método que é automaticamente executado sempre que nós criamos um objeto a partir dessa classe. Dito isto, vamos colocar em prática. Então vamos aqui mostrar como é que nós podemos criar uma classe. Para criarmos uma classe, vamos começar por escrever classe, depois vamos escrever o seu nome. Vamos colocar aqui veículo. É um exemplo que eu uso com muita frequência. O que nós depois podemos fazer dentro desta classe, e para isso definimos aqui este espaço para colocarmos aqui o bloco de código que compõe a classe, onde vamos colocar as propriedades e os métodos, nós podemos começar por definir as propriedades. E é algo que no JavaScript tradicional não era necessário. Nós podíamos começar a criar aqui, por exemplo, o construtor e definir algumas propriedades que não estavam declaradas de uma forma muito visível dentro da classe. Agora, neste caso, nós podemos declará-las aqui. Por exemplo, um veículo, nós podemos colocar aqui a marca e ser de um tipo string. Podemos colocar também o ano de fabrico e ser do tipo number. Okay? E, portanto, estas são propriedades desta classe. O que é que acontece aqui com as classes? Quando queremos instanciar uma classe, nós podemos definir isto da seguinte forma. Let automóvel é igual a new veículo.
Okay? E como podem observar, veículo neste caso não pede qualquer tipo de parâmetro, porque nós não temos nenhum construtor ainda definido para que seja necessário enviarmos essa mensagem. E portanto, a partir do momento em que nós temos esta instanciação feita, nós podemos aceder aqui a estas propriedades, da forma como elas estão escritas, da seguinte forma: automóvel, ponto, e reparem, o IntelliSense a funcionar permite-nos alterar o ano e a marca do, deste caso, do nosso automóvel. Por exemplo, 2010, ok, automóvel, ponto, marca, vamos colocar aqui BMW. Okay? Depois podemos fazer aquilo que nós bem entendermos no nosso código, apresentar estes dados, etc. No entanto, temos também a possibilidade, como eu já referi, de adicionar métodos. Os métodos são ações. E, tradicionalmente, um método é constituído pela seguinte expressão. Vamos colocar de imediato o nome, por exemplo, mover, e depois definimos aqui no interior deste espaço o conjunto de instruções que vão ser executadas dentro deste método. Os métodos podem ter parâmetros ou não conter qualquer parâmetro, ok? Então, nós podemos aqui simplesmente fazer return eu movi-me, ok? Portanto, eu mexi, eu andei, eu desloquei-me. Então, para acedermos àquele método, nós só temos que fazer o seguinte. Uma vez que ele está a fazer um return de uma string, nós podemos fazer document.write e colocar aqui dentro do parênteses, por exemplo, veículo.mover. Ok? E estamos aqui a ter um erro, vamos verificar o porquê. E é muito facilmente. Porquê? Porque nós não definimos um objeto chamado veículo, a classe é que se chama veículo, é automóvel. Ok? E agora sim, se nós agora formos refrescar aqui e reparem o que é que acontece neste momento, nós vamos aqui guardar este fecheiro code.ts e vamos verificar o que é que acontece aqui e como podem verificar, o nosso compilador tem estado a fazer compilações sempre que nós guardamos este fecheiro e, portanto, a partir deste momento nós estamos em condições já de refrescar aqui a nossa página e termos aqui então o resultado final da execução do nosso código. Um dos métodos específicos de uma classe é, por exemplo, o construtor. E para isso nós temos uma palavra-chave dentro do JavaScript, e neste caso no TypeScript também, que é o constructor. E o constructor é um método especial, porquê? Porque ele vai ser executado a partir do momento em que nós fazemos a instanciação de uma classe. A instanciação de uma classe significa criar um objeto, que neste caso concreto é automóvel, a partir de um modelo chamado veículo. O que vai acontecer é que o automóvel, como tivemos já a ocasião de ver, vai herdar, neste caso, o conjunto de propriedades e métodos que existem dentro dessa classe. Então nós temos aqui a possibilidade de colocar um construtor que normalmente é utilizado para iniciar propriedades da classe. E neste caso nós podemos colocar aqui M de marca string e o A de ano. E o que nós temos, a partir do momento em que temos aqui um construtor definido desta forma, o que nós temos obrigatoriamente que fazer é passar, na instanciação do objeto, passar para o interior da classe veículo, neste caso do construtor, as duas variáveis. Então, neste caso, temos aqui a marca, okay, que é o M, neste caso. Vamos colocar aqui Audi, por exemplo, para ser diferente, e vamos colocar aqui 2015. A partir do momento em que nós podemos fazer isto, ok, porque somos obrigados aqui pela assinatura do construtor, nós podemos dentro do construtor definir ou atribuir os valores que aqui estão às variáveis. Neste caso, colocamos this.marca é igual a M e o this.ano é igual a A. Okay? A partir deste momento, eu obviamente já não tenho necessidade de definir isto que aqui está, mas posso aqui no document.write ir verificar como é que estas propriedades estão definidas a partir do momento em que é feita a instanciação. Então eu posso escrever aqui automóvel.marca automóvel.ano. Okay? Vou guardar, o compilador vai automaticamente compilar, ok? E portanto a compilação está feita. Vamos aqui refrescar e nem sequer temos que abrir, obviamente, o terminal, não há qualquer problema com isso.
Vamos então aqui refrescar e vamos ter aqui então o Audi de 2015. De uma forma muito simples, este é um conceito já conhecido do JavaScript. E se nós abrirmos aqui os dois ficheiros paralelamente, vamos verificar que não há de facto alterações muito substanciais, a não ser o facto de nós termos aqui um var veículo é igual a function, temos aqui a parte da construção da classe e não esquecer que nós estamos aqui a utilizar como target o ECMAScript 5 e por isso nós temos aqui então a forma como o ECMAScript 5 fazia a conversão das classes. Não existia esse conceito e por conseguinte ele coloca aqui o código desta forma. De qualquer das formas, e esta é uma das grandes vantagens da utilização do TypeScript, é a possibilidade de nós podermos escrever o código de uma forma muito mais inteligível para quem já tem alguma experiência de programação orientada para objetos e depois deixar que o compilador proceda às alterações ou reconfigurações do código no sentido de ele ser compatível com browsers mais antigos. Vamos só fazer aqui uma pequena experiência que é a seguinte. Eu vou aqui desligar agora o terminal e vou abrir aqui o terminal dentro do Visual Studio Code e vou compilar o código, mas desta feita para a Target ES6. Então vamos colocar aqui Target ES6. Ok? Vamos aqui executar. Ok? Ele diz que há aqui um conjunto de erros. Eu penso que terei escrito mal aqui a diretiva. E claro, uma vez que não defini qual era o ficheiro que eu queria, portanto vamos ter aqui tsc, t ou target, podem utilizar o t, neste caso o t apenas com um hífen, se for target terão que colocar dois hífens. Vamos colocar depois o ES6 ou o ECMAScript de 2015, é exatamente a mesma circunstância, e depois code.ts. Okay? Vamos deixar então o compilador fazer a conversão e vamos verificar aqui o que é que aconteceu. Neste caso, nós tínhamos aqui então, eu vou aqui fechar, nós tínhamos então esta configuração de código a partir deste código TypeScript que nós aqui escrevemos. Vamos aqui fechar e abrir novamente o code.js, ok? E reparem como já aparece a expressão classe, ok? Já aparece aqui a expressão classe, pese embora o facto de, no caso do JavaScript, como não existem tipos definidos, ele simplesmente coloca lá MIA sem informar que se trata de uma variável do tipo string ou do tipo number, da mesma forma que também não coloca aqui aquelas duas propriedades que eu aqui coloquei, marca e ano, e por conseguinte esta é a forma tradicional do JavaScript de escrever classes. Mas não é isso que nos preocupa, por isso mesmo temos o TypeScript a funcionar para nós, para se certificar que de facto faz a conversão para o código correto. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, deixem também o vosso comentário e a vossa sugestão na área dos comentários e partilhem este canal nas redes sociais para que esta comunidade possa crescer ainda mais.